vocês têm acesso lá ao Gmail, e vou colocar também na minha rede social, no Face e no Facebook da Escola Murilo Braga, eu vou colocar lá depois no mural da escola para quem perder a aula depois, ou se quiser revisar alguma informação aí que não deu para compreender direito, a gente vai deixar gravado, tá? Porque, nossa, eu estou vivendo aqui um sonho de consumo agora, eu queria que as aulas fossem assim pro resto da vida, dentro da sala de aula, onde a gente fosse dentro da escola, eu queria ser filmado, para que as pessoas vivessem tipo como se fosse um reality show, né? Viver dentro, tudo filmado, porque aí tudo que se fala dentro da sala de aula, tudo que se pergunta, as pessoas podem ter acesso, né? Os pais ou até mesmo a gente mesmo para depois estar revisando alguma coisa, tá? Bom, em primeiro lugar, como só tá nós três aqui, João Pedro e o Pedro, vocês já foram meus alunos já em anos anteriores aqui na escola, o ano passado? Vocês Sim, já fui do estudavam ano aqui? Sim, passado. sim, Fui do ano foi ano passado. Ah, tá. passado. Então vocês, tá. Eu fui professor de vocês, Sim, né? Do oitavo ano, né? Eu tô sim. trabalhando aqui, né? Não preciso nem me apresentar muito, você já me conhece, sou o Luiz Carlos, trabalho aqui na Escola Murilo Braga desde outubro de 2019. Sou servidor público aqui do estado de Rondônia, da Secretaria de Educação, desde 2012, tá? Ah, Trabalho professor, como professor desde 1994. Sim, caramba. pode falar. É, o senhor passou poucas atividades de história, mas assim, isso vai afetar a nota? Sim, sim, é isso que eu quero falar para vocês agora, tá? Essa aula é justamente para estar justificando. Bom, a gente não estava tendo as aulas, as videoaulas, como nós estamos tendo aqui. Mas vocês prestaram atenção lá que não ficou nenhuma aula sem publicar atividade. Sempre eu colocava ou algum texto para vocês fazerem a leitura, ainda colocava lá em observação. Façam apenas a leitura, na próxima semana eu vou estar passando atividade. Não foi isso? Sim. E vimos lá, eu coloquei algum texto lá sobre a cronologia histórica, sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Né? Exatamente aí onde nós Sim, estamos parados, na Revolução Russa. sim, Foi só sim, esse mas. pequeno contexto histórico que nós vimos até agora da Idade Contemporânea. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A Revolução Russa também, ela faz parte do contexto da Primeira Guerra Mundial, porque ela ocorreu justamente no ano de 1917. E a Primeira Guerra Mundial, pelo que a gente já vem estudando, né, já sabemos que ela teve um período aí aproximadamente de 4 anos, que foi de 1914 a 1918. Então, Uhum. nesse paralelo aí, nesse conflito mundial que estava ocorrendo principalmente no mundo europeu, na Europa, a Rússia também teve lá seus problemas internos que levou a uma revolução e uma modificação também na estrutura, principalmente política, né? Porque a Rússia era um império governado por um czar, né? O czar Nicolau II. Czar em russo quer dizer imperador, né? Assim como lá os alemães na Segunda Guerra Mundial eles tinham Führer, né? O Hitler, né? Führer em alemão quer dizer imperador, e já czar em russo também, tudo representa essa expressão imperador, tá? Então, sobre esses conteúdos e outros conteúdos que nós vamos estudar aqui durante esse ano, no nono ano, é que eu quero falar assim de uma forma bem resumida hoje para vocês, tá? Quero também lembrar vocês que vocês sabem, né? Não precisa nem lembrar, sabemos que nós estamos numa semana avaliativa, né? De avaliações desde a semana passada, e essas avaliações vão continuar até a próxima sexta-feira, eu acredito que está marcadas as avaliações de todos os professores. O bimestre, pelo calendário, encerra hoje, dia 28, hoje é o último dia de aula do primeiro bimestre, tá? As aulas de amanhã, já em diante, começam a contar já as aulas do segundo bimestre. Agora, os conteúdos, é claro, o professor ainda pode fechar, ainda até, talvez até o início de semana que vem, para estar fechando as notas do primeiro bimestre, tá? Então, eu elaborei uma pequena atividade de forma avaliativa, tá? Como se fosse a avaliação, tá? A prova, avaliação do primeiro bimestre, para passar hoje para vocês. Referente, eu fiz tudo em cima dos textos que nós já estamos trabalhando. Quem tiver alguma dúvida, eu creio que muitas das questões vocês vão saber responder até sem olhar em nada. Mas se tiver alguma dúvida, é só ir lá na plataforma, abrir aqueles textos que foram publicados, que as respostas vão estar naqueles textos. Tá? De uma forma bem simples. São 5 questões subjetivas, vocês vão estar respondendo com as palavras de vocês, e 2 questões objetivas para vocês marcarem X. Certo? Antes de mais nada, eu quero só lembrar mais uma vez essa questão da cronologia histórica. Talvez vocês podem até achar um pouco chato estar falando sobre isso, porque é um conteúdo lá do sexto ano, que a gente estuda na antiguidade, quando vai
para a introdução ao estudo da história, mas sempre que nós estudamos qualquer período da história, seja ele qual for, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a época contemporânea que vocês estão estudando agora, sempre é bom a gente bater em cima dessa tecla da cronologia histórica, para que a gente tenha sempre aquele... a gente tem aquele entendimento dos acontecimentos com os períodos os quais ocorreram determinados acontecimentos, né, dos fatos históricos da humanidade. Né? Nós já sabemos que a história, né, ela tem grande importância porque para nós, seres humanos, porque através do estudo da história, do conhecimento das evoluções das sociedades humanas, a gente passa a conhecer melhor a realidade, né, a qual nós estamos inseridos, a sociedade a qual nós estamos inseridos, como eu já citei para vocês, até mesmo em sala de aula, né, o ano passado, né, citando até aqui sobre o município de Porto Velho, sobre o estado de Rondônia, né, então a gente tem que ter esse cuidado também, né, porque através desse conhecimento dessa evolução, a gente passa a conhecer melhor a sociedade a qual nós estamos atualmente. Através desse entendimento entre passado e presente é que a gente vai ter ideias, né, novas perspectivas para a construção de projetos, né, para aplicar em nossa sociedade, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Esse é o real objetivo da disciplina de História. Eu falo isso porque muitas pessoas acham que estudar História é ficar preso apenas no passado, dos acontecimentos passados. É claro, para a gente entender, como eu já citei, até mesmo para a gente ter entendimento de uma pessoa, nós conhecemos bem, às vezes, a gente mesmo, que a gente ainda conhece um pouquinho melhor, porque a gente sabe das nossas ações, né, do nosso comportamento, desde criança até a idade atual. Tá? Então, assim também é a História. E dividindo em períodos, só para a gente entender, né, novamente, lá no 6º ano se estuda a Idade Antiga, a gente pode observar nos livros didáticos, no 7º ano, a Idade Média, no 8º ano, que vocês estudaram no ano passado, foram mais os acontecimentos voltados para a história da Idade Moderna, dos acontecimentos da Idade Moderna, e agora no 9º ano, a época ou Idade Contemporânea, né, essa Idade Contemporânea que se iniciou-se ainda lá na segunda metade do século XVIII, com as revoluções, as transformações, principalmente no campo político, né, como a Revolução Francesa, que marca ali o fim, né, praticamente houve uma ruptura do sistema político que existia no mundo, né, daqueles moldes ainda da antiguidade, dos impérios, daquelas monarquias tradicionais, que veio a ser substituído pela república, né. A Revolução Francesa é onde vai surgir esse modelo de república no mundo, né, onde o poder central de uma nação, né, no caso, na pessoa do presidente, né, ele vai ser governado por um presidente que vai ter um pleito, uma gestão de um determinado período, no caso, 4 anos, né, vai ter ali também, vai ser assessorado por ministérios, por senadores, deputados federais. Então, esse modelo republicano, ele foi criado pela França e foi copiado por vários países europeus, ainda na segunda metade, ainda no final da segunda metade do século XVIII e início do século XIX. E nós também, né, o Brasil naquele período, passando por grandes transformações sociais também, ainda era um país ainda que era um império, né, já tinha passado pelo período colonial, se encontrava dentro de um império, que também veio a conseguir a entrar dentro desse processo da república, já pelo final do século XIX, no ano de 1889, né, no dia 15 de novembro de 1889, quando vai ser implantada, proclamada a República Brasileira. E hoje, desde esse dia, então, dessa data importante para o nosso país, né, a criação da República Brasileira, 15 de novembro de 1889, até os dias atuais, nós também vivenciamos até os dias atuais um modelo republicano, um modelo esse criado ainda na Revolução Francesa. Então, além da Revolução Francesa, houve outros grandes acontecimentos, fatos importantes também, que marcaram essa transição entre a Idade Moderna e a época contemporânea, como a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial vai correr paralelamente ali no mesmo período da Revolução Francesa, só que ela vai ocorrer já mais ali nos países britânicos, principalmente a Inglaterra, que é tida, né, como o berço da Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial ela vai transformar as economias europeias e do mundo inteiro naquele período, né, devido à super
produção, né, o trabalho humano em determinados setores produtivos vão ser substituídos pelas máquinas. Então, as fábricas elas vão passar a produzir em maior escala, né? Então, vai aumentar o número de produtos produzidos e assim também vai aumentar também os lucros do dono dessas fábricas, dessas indústrias, dessas empresas que existiam naquele período. Então, a época contemporânea, ela é marcada por vários acontecimentos importantes, tá? Eu estou falando aqui de uma maneira só, resumidamente, alguns conceitos, alguns conteúdos que nós temos para trabalhar durante esse ano. É claro que teve, além da... já inicia-se aí esse processo de estudo da era contemporânea nos livros didáticos, normalmente já vem falando ali do período que antecedeu-se, né? Como se fala, as grandes tensões e conflitos ocorridos na Europa que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Normalmente os livros didáticos do primeiro ano vêm sempre com esses temas, mostrando ali alguns acontecimentos que marcaram ali o final do século XIX, por volta do ano de 1890, 1895, 1900, 1904, aí foram surgindo questões de diplomacias, questões de divisões territoriais na Europa, né, o mapa europeu até hoje ele ainda vem passando por grandes transformações e passou naquele período, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, depois vem a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ter a oportunidade de estudar durante esse ano ainda, foi de 1939 a 1945. Esse período, entre 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Grande Guerra Mundial em 1939, vai ficar conhecido como o período entre guerras, né? Foi um período aí de quase 20 anos, então muitas coisas também aconteceram, né, como a quebra do Clash, né, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorreu justamente no ano de 1929, né, que houve aí uma descentralização das economias norte-americanas que afetou várias economias mundiais, principalmente os países aqui da América, naquele período. E outros acontecimentos importantes também, como a Guerra Fria, que ela surge já com o final da Segunda Guerra Mundial, e essa Guerra Fria, ela vem aí, segundo alguns historiadores, eles colocam que a reunificação da Alemanha, né, a derrubada, a quebra do Muro de Berlim, porque a Alemanha, durante o período da Guerra Fria, foi dividida. A capital Berlim ficou a metade sobre a influência do leste europeu, da antiga União Soviética, e a outra metade sobre a influência capitalista dos norte-americanos, né? Então ficou a Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Então vai haver a reunificação da Alemanha em 1989, entre os anos de 1989 a 1990, o governo, né, o governo alemão, eles vão novamente entrar numa fase de apaziguamento dessas questões, desses conflitos internos políticos que existiam naquele país, e essa reunificação da Alemanha marca aí, é um dos marcos do final da Guerra Fria. Inicia-se aí, então, os anos 90, né, e nos anos 90 nós vamos ver aí o aumento, né, principalmente das tecnologias, né, que vão ser inseridas nas sociedades contemporâneas. Né, a fase tecnológica vai marcar também essa questão aí da globalização, né, vai surgir esse conceito do mundo globalizado, que nós vamos estar estudando todos esses temas aí até o final desse ano. Isso aqui eu estou falando de uma forma bem resumida para vocês, tá? Mas o contexto que nós estamos vendo no momento, que na próxima aula eu ainda vou estar falando para vocês, explicando, para a gente poder passar por outro conteúdo, é como que se finalizou, como que se deu aí esse fim, quais foram as principais consequências dessa Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, quais foram as consequências, né, os benefícios também que essa revolução trouxe também para a nação russa, naquele período também da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Então, assim funciona o estudo da história, né? Lá no sexto ano a gente estuda Antiguidade, sétimo, Idade Média, oitavo, Moderna, e aqui no nono ano vocês estão de parabéns porque vocês vão estar estudando agora a História Contemporânea. E a História Contemporânea não é aquela coisa assim, muita gente não gosta às vezes da história da Antiguidade ou da Idade Média mesmo, porque a gente vai estar falando de coisas muito antigas, muito distantes, que já ocorreram em períodos bem remotos.
Aqui a gente vai estar trabalhando temas nesse ano, né, no nono ano, temas que aconteceram aí há 50 anos passados, há 20 anos passados, que já estão registrados nos livros de história e que são trabalhados nas escolas, nas universidades do mundo inteiro, tá bom? Ficou, até aqui vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Alguém quiser falar, pode falar, tá? Sim, professor. Tá dando para entender sim, professor. Sim, eu quero só lembrar vocês, tá? Ok, eu quero só lembrar vocês mais uma vez que a aula está sendo gravada, tá? Agora sim está Ok, sendo bom porque a aula está sendo gravada. Tá? E depois, quem tiver alguma dúvida, é só pegar, assistir o vídeo novamente e se tiver algum colega, vocês repassem a informação, porque eu acredito que muitos colegas não estavam sabendo também. Porque aqui dentro dessa aula, nós estamos aqui dentro da sala, só tem 12 pessoas, então só tem 11 alunos aqui comigo. Né? São duas salas, é o nono A e o nono B. Eu acredito que deva ter aí no mínimo uns 50, 60 alunos nessas duas salas. Mas hoje a gente está assim também com essa quantidade bem reduzida, porque eu acredito que alguns não estavam sabendo que teriam essa aula. E nós temos também aluno que sabemos que eles não têm também condições ainda no momento de ter essa oportunidade, de ter uma videoaula, ter um aparelho, uma internet para poder estar interagindo dentro dessas videoaulas. Então, a gente tem que ter essa compreensão com todos os alunos, tá? E eu não estou aqui para prejudicar ninguém com nota, para deixar ninguém com nota baixa também, dar 10, é claro, né, isso é difícil, né? Mas não estamos aqui para prejudicar ninguém. Meu objetivo como professor de história é contribuir para o crescimento do conhecimento das disciplinas, das áreas que nós estudamos aqui na escola, porque essas informações que nós repassamos aqui para vocês, elas vão ter grande relevância, né, vai servir muito na vida profissional de vocês, até mesmo na vida pessoal, tá? Então, é um trabalho sério, que nós estamos aqui com, não, eu não vou dizer a questão da boa vontade, eu, por mim, se eu tivesse condições, eu dava aula sem receber nada, mas eu preciso de um salário, né? Mas a questão não é apenas pela boa vontade, é justamente por isso, porque é uma coisa séria, porque nós recebemos um salário, esse salário é pago pelo contribuinte brasileiro, que são nós mesmos, né, os pais de vocês, que através dos impostos que paga, que o governo vai arrecadar o dinheiro para poder pagar o salário dos professores, dos policiais, dos médicos, assim por diante. Então é uma coisa bem séria o estudo, tá? E eu estou muito feliz em poder estar tendo esse contato aqui com vocês, e quero também deixar assim para vocês o que as aulas, essas aulas aqui através da videoconferência, da videoaula, muitas vezes não é igual uma aula presencial, né? Tem pessoas que questionam que não se tem muito aproveitamento, né? Eu já sou um pouco suspeito em falar disso porque eu acho que essas aulas também, através assim, dessa transmissão tecnológica, a gente pode aprender bem mais, né? Porque aqui no momento não tem ninguém, eu estou dentro da sala de aula aqui, não tem ninguém pedindo para ir no banheiro, não tem ninguém pedindo para ir beber água, para passear, para conversar, então não há essas interrupções. Eu vejo que a aula se torna um pouco mais até atrativa. Quando um colega vai falar, todo mundo se cala, vai escutar só aquela pessoa que está falando. Que bom que fosse assim na sala de aula, que funcionasse assim na sala de aula presencial, porque aí sim eu diria que os conteúdos, o estudo teria assim uma dinâmica bem melhor no aprendizado, assim um aproveitamento bem melhor se funcionasse dessa maneira, mas muitas vezes na sala de aula nós sabemos que às vezes até dá até problemas, né, até caso de polícia, às vezes dentro da sala de aula, por causa que um aluno às vezes quer beber água, alguma coisa assim, vira aquelas confusões que acaba atrapalhando a aula, tá? Mas aqui eu acredito que a gente vai poder conseguir esclarecer as dúvidas na medida do possível, que eu não souber, eu vou pesquisar, como eu falei para você, já tem um bom tempo que eu estou trabalhando esses conteúdos, essa disciplina de história, mas eu sempre estou estudando para poder trazer a melhor informação, melhor para vocês, porque é isso que vocês merecem, tá bom? Estou falando aqui, pessoal, vocês sabem que eu não utilizo livro, eu não estou fazendo leitura, tá? O livro de vocês, que eu quero falar para vocês, ele está na minha mente já, tá? Não pode estar lendo, né? Há tanto tempo estudando história, ainda vai estar lendo livro ainda, eu não posso fazer isso com vocês, né? Mas o livro de história, na próxima semana eu vou estar trazendo o livro aqui para apresentar para vocês,
está sendo entregue o livro aqui na escola, né? Alguns pais, todo dia está vindo pessoas aqui na escola pegar os livros. Acredito que a semana que vem já vai estar uma boa parte de vocês já estarão com os livros didáticos de vocês. Aí eu vou estar apresentando os conteúdos, o livro didático, falando sobre o motor, né? E como que a gente vai trabalhar os conteúdos também do nosso livro didático. Ok? Então, ficou esclarecido mais ou menos qual é o conteúdo que nós temos para trabalhar esse ano letivo, história, né? História contemporânea. Os principais acontecimentos que marcaram principalmente o século XX e o início agora do século XXI, porque até os atentados terroristas, né, que é um dos últimos conteúdos que estão inseridos dentro dos livros de história, aconteceram, né, como o atentado naquelas torres gêmeas dos Estados Unidos no ano de 2001, né, 11 de setembro, entre outros acontecimentos, não só nos livros de história, como sociologia e geografia, esses conteúdos a gente já encontra esses conteúdos. Lembrando a vocês também do paralelo que nós temos que fazer com a história do nosso país, né? Então a gente vai estar vendo aí também alguns acontecimentos importantes que ocorreram no Brasil durante esse período da Idade Contemporânea, né? Como nós sabemos, já lá no período de transição, né, no final do século passado, houve essa transição aí, porque do mesmo jeito que a história tem os 4 períodos, o Brasil também, dentro do seu contexto histórico, tem 3 períodos, né, que é o Brasil colonial, o Brasil império e o Brasil república. Então, quando se inicia esse processo aí do século XX, a gente já está dentro de um processo também de transição entre o Brasil Império e o Brasil República, né? Porque o Brasil foi apenas uma colônia portuguesa de 1500, né? Do ano de 1500 até 1822. Em 1822 ocorreu a independência do Brasil, né? No dia 7 de setembro, e no dia 15 de novembro de 1889 ocorre-se aí um processo novamente de transição da fase da política brasileira, onde o Brasil deixa de ser um império, governado por um imperador, e passa a ser governado por presidentes. Primeiramente vai ter um presidente interino, provisório, que vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, né, e depois vai ser eleito o primeiro presidente do Brasil, da República, que foi o Marechal Floriano Peixoto. Essas duas personagens históricas, né, principalmente do movimento da República Brasileira, são muito conhecidos, né, e lideraram o movimento da proclamação da República no Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, do Exército Brasileiro, e acompanhado também do Marechal Floriano Peixoto, tá bom? E de 1889 até 1930, a gente estudamos essa parte, esse contexto da história do nosso país, como o Brasil, a República Velha Brasileira. A gente vai ver quais foram os principais acontecimentos, quem foram os presidentes desse período de 1889 até 1930 no Brasil. E depois de 1930, vai ocorrer um golpe, né, dentro da política brasileira, onde vai chegar ao poder o presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele foi o presidente que governou o Brasil durante mais tempo da história política do nosso país. Ele governou o Brasil de 1930 até o ano de 1945. Foram 15 anos com o mesmo presidente, né, comandando o país. Então ficou conhecido como a Era Vargas. Já não foi nem um período, não foi nem uma gestão, foi uma era, né, porque ele atravessou aí praticamente quase que 4 mandatos, né, se a gente for somar 4, né, 4 vezes 4, 16, ele ficou 16 anos. Na verdade, ele ficou mais ainda, porque quando ele sai em 1945, vai ter outro presidente que vai assumir a presidência do Brasil, vai ser eleito, e na próxima eleição, em 1949, Getúlio Vargas se candidata novamente à presidência do Brasil e é eleito, e vai governar o Brasil durante mais 4 anos, até 1954. No último ano do seu mandato, infelizmente, faltando uns 2 meses para ele entregar o mandato já para outro presidente que tinha sido eleito, ele comete suicídio, né, tirou a própria vida. Então, Getúlio Vargas governou o Brasil praticamente durante 19 anos, quase que 20 anos, quase que 5 mandatos de qualquer um outro presidente que governou o Brasil. Então, nós estudamos também dentro desse contexto, no 9º ano, na história contemporânea, a questão da Era Vargas, né? Depois dessa Era Vargas, aí, que vai terminar em 1954, vai ocorrer um novo golpe de Estado, um golpe militar no Brasil, justamente no ano de 1964. Os militares vão tomar o poder, né? O Congresso Nacional vai ser fechado.
Então, esse período de 1964 até o ano de 1985 fica conhecido como o período do regime militar brasileiro, da história da ditadura militar no Brasil. Vai ser governado aí por alguns presidentes, como Castelo Branco, presidente Castelo Branco, presidente Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, que foi o ano que eu nasci, ele é do presidente do Brasil, em 1975, e depois veio o presidente João Batista Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 a 1985, que inclusive foi justamente no mandato do João Batista Figueiredo que o território, o antigo território federal de Rondônia foi elevado à categoria de Estado, né, ainda no final de 1981, né? O aniversário do nosso estado se dá em 4 de janeiro, né, porque foi autorizado pelo governo federal a criação do estado de Rondônia no dia 22 de dezembro de 1981, mas só foi emancipado no dia 4 de janeiro de 1982. Então, tem muita coisa aí para a gente estudar dentro do contexto da história geral, da história nacional do nosso país, e sempre que possível eu vou estar trazendo também os fragmentos históricos, né, da história do nosso estado, da região norte, da região amazônica, com ênfase ao estado de Rondônia, para a gente conhecer melhor um pouco também do processo histórico do nosso estado, que tem tudo a ver com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial, né, para vocês verem como que é a situação. Então, eu só queria fazer essa apresentação, tá, pessoal, hoje para vocês, de alguns conteúdos que nós vamos trabalhar durante esse ano letivo, aqui no 9º ano. Na próxima aula, eu vou estar falando para vocês, fechando o conteúdo da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, e assim a gente vai dar prosseguimento aos conteúdos da disciplina de História. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta agora, falar alguma coisa? Eu quero também, antes, eu não deixo ninguém falar, né? Não pode deixar eu falar, isso é porque eu não gosto de falar, tá? Eu quero parabenizar vocês, tá? Eu quero parabenizar todos vocês que estão estudando aqui nas salas do 9º ano, tá? Que continue sempre com esse objetivo na vida de vocês, nunca desistam dos estudos de vocês, termine o ensino médio, façam uma graduação, continue estudando, sempre, independentemente de estar numa escola ou não, num banco de escola, matriculado ou não, mesmo depois que terminar a faculdade, tudo, continue estudando, porque isso é muito bom, tá? Vai auxiliar muito na vida de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aproveite o momento que eu já vou, daqui a pouco, encerrar já essa aula, tá? Aqui na sala. Tenho nada para perguntar não, professor. Deu para entender de boa. Tá bem esclarecida a questão dos conteúdos? Uhum, tá sim. Tá. Com relação à avaliação, ficou bem subentendido? Vocês Sim, sabem o que é professor. subentendido, né? Tem o entendido e o subentendido. O subentendido é que você compreendeu bem, né? O entendido é só, não, tá, ouvir. Agora, quando a gente Entendi. subentende, aí a gente consegue interpretar de entender, ok? Então é isso, Sim. pessoal, tá? Próxima aula eu vou trazer também um slide, né, que fica até melhor, assim, para a gente separar os temas, parte a parte. Antes, aqui na sala de aula, vocês viram que eu começava escrevendo no quadro, né? Terminava a aula, no quadro estava todo rabiscado, né? Agora a gente vai procurar fazer em forma de slide para deixar salvo, depois quando vocês quiserem revisar o conteúdo, é só ir lá e estudar para fazer alguma avaliação ou resolver alguma atividade, ok? Tá. Olha, Tá. quando não tiver aula, se por um acaso, tá? Até agora eu não falei nenhuma aula, eu só não tive as aulas presenciais, mas nenhuma aula eu deixei de publicar as atividades. Quero falar por que eu coloco bem pouco conteúdo, porque eu sei que vocês têm muita coisa para estudar. Eu sempre falei e sempre falo para os meus colegas de sala de aula, eu também sou aluno. Então eu não vou jamais colocar um monte de conteúdo aí para vocês estarem resolvendo, porque eu sei que tem as outras áreas do conhecimento também para vocês resolverem. Aí é onde entra uma outra situação. Na sala de aula é fácil a gente pedir uma informação para um colega ou alguém que está aqui na hora que o professor não está, mas agora não tem, agora é só vocês. Eu sei que muitos de vocês, é só você mesmo na sua casa, com a sua família, você não tem como estar pegando informação com outro colega. Então, por isso que a gente tem que levar as coisas bem compassadas, devagar, de uma maneira que se possa compreender. É bem melhor estudar assim, compreender os conteúdos, sempre estar revisando, do que chegar aqui
aqui ficar jogando um monte de conteúdo para vocês estudarem e depois passar para um outro conteúdo sem a pessoa compreender direito o que foi estudado. E o meu objetivo, como colega de vocês de sala de aula, é que vocês compreendam bem os conteúdos. E para isso eu estou aqui, para isso eu continuo estudando há mais de 35 anos, tá bom? Então é isso. Para vocês, um bom dia, obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham uma ótima avaliação e a semana que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, para a próxima aula. Eu vou estar sempre publicando o link aí uns 10, 15 minutos antes do início da aula, ok? Tchau. Bom Tchau, dia para professor. vocês. Bom dia. Você também. Bom Tchau. dia, obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Tchau. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, tchau.